O canal Aqui Tem História apresenta Corinthians, o time do povo. O time do povo nasce em 1º de setembro de 1910, fundado por um grupo de 5 operários, no bairro do Bom Retiro, na cidade de São Paulo. A ideia de fundar um clube de futebol surgiu após assistirem um jogo do Corinthians FC, uma equipe inglesa de futebol, fundada em 1882, que excursionava pelo Brasil. O clube fundado no Brasil seria batizado de Esporte Clube Corinthians Paulista. Em sua fundação, o seu primeiro presidente, o alfaiate Miguel Bataglia, profetizou: "O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time." Em 1913, o time do povo estreava no Campeonato Paulista. O jogo da estreia foi contra o Germânia, no dia 20 de abril de 1913, em duelo que terminou com vitória adversária pelo placar de 3-1. A primeira vitória só ocorreu no dia 7 de setembro, 2-0 contra o Germânia. O primeiro título foi o Campeonato Paulista de 1914. O Corinthians sagrou-se campeão de forma invicta, com 10 vitórias em 10 partidas, 37 gols marcados e 9 gols sofridos. Com 12 gols, Neco foi o artilheiro da competição. Nas décadas de 1920 a 1930, o Corinthians firmou-se como uma das equipes mais importantes de São Paulo, rivalizando com o Clube Atlético Paulistano e a Società Sportiva Palestra Itália, o atual Palmeiras. Neste período, o clube arrematou 9 títulos paulistas, sendo 3 tricampeonatos, feito jamais alcançado por outro clube paulista. Em 1941, o Corinthians novamente conquistou o Campeonato Paulista. A festa do título corintiana foi realizada no recém-inaugurado estádio do Pacaembu. Em 1961, o time fez uma campanha tão pífia que foi apelidado por torcedores rivais de Faz-me Rir. O clube ficou de 1957 a 1974 sem decidir o Campeonato Paulista. Em 1974, havia grande esperança de se quebrar o jejum na final estadual contra o Palmeiras. Mas o rival acabou vencendo os corintianos, o que precipitou a saída de Rivelino para o Fluminense. Em 1976 aconteceu a invasão corintiana, em uma semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976 contra o Fluminense. Dezenas de milhares de torcedores alvinegros viajaram para o Rio de Janeiro para assistir o duelo no estádio do Maracanã, que acabou dividido entre os corintianos e fluminenses. Aquele momento acabou conhecido como a invasão corintiana ao Maracanã. A consagração daquele dia célebre para os corintianos veio como a vitória sobre o clube carioca nos pênaltis, após empate de 1-1 no tempo regulamentar. Na decisão do Brasileiro, o Internacional derrotou o Corinthians em Porto Alegre. Em 13 de outubro, com a conquista do Campeonato Paulista, que se tornou um dos títulos mais importantes da história corintiana, pois representava o fim de 23 anos sem ganhar competições oficiais. Na última das 3 partidas contra a Ponte Preta, o título veio com o gol de Basílio no segundo tempo. Em 1982, quando liderados pelos ídolos Sócrates, Vladimir, Casagrande, Birubiru e Zenon, o clube conquistou o Campeonato Paulista em cima do São Paulo, que tentava o tricampeonato na competição. Em 1990, o Corinthians conquistaria um dos títulos mais importantes de sua história. Com uma equipe dirigida pelo técnico Nelsinho e liderada em campo por Neto, que se consagraria como um grande ídolo corintiano, o clube faturou seu primeiro campeonato brasileiro, vencendo na decisão o São Paulo. Em janeiro de 1991, o Corinthians ganhou a Supercopa do Brasil, tendo enfrentado o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil de 1990, ganhando por 1-0, gol de Neto. Em 2000 conquista o primeiro campeonato mundial de clubes, a maior conquista desse período. Primeiro torneio do gênero organizado pela FIFA, o Corinthians superou os rivais de chave Rasa Casablanca, Real Madrid e Al Nassr, e venceu a final contra o Vasco da Gama, na disputa por penais, sagrando-se o primeiro campeão mundial pela FIFA. Em 2012 sagrou-se pela primeira vez campeão da Copa Libertadores de maneira invicta, vencendo o Boca Juniors na final. Em dezembro daquele ano conquista o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA pela segunda vez, com uma vitória contra o campeão europeu Chelsea, com um gol de Paulo Guerreiro. Oficialmente a primeira camisa do Corinthians teria a cor bege, em homenagem ao time inglês homônimo. A camisa de 1910 tinha detalhes em preto nas mangas, barra e gola. Os calções eram brancos e feitos com sacos de farinha. O Corinthians adotou o mosqueteiro como seu mascote. Além do mascote, o Corinthians tem bastante apego a São Jorge. Depois de comprar o campo do Parque São Jorge em 1926, o Corinthians adotou o santo como seu padroeiro. O clube construiu uma capela em homenagem a São Jorge dentro de sua sede social.
A torcida do Corinthians é chamada carinhosamente de fiel. O Corinthians é mais que uma cor, o Corinthians é mais que um clube, o Corinthians é muito mais invejado, o Corinthians é mais que a seleção brasileira. O Corinthians é uma eterna religião, amor e paixão, loucos por Titimão. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparecem em sua tela e até breve. Este episódio é dedicado ao ilustre corintiano Nelson Gomes Cardoso Júnior e a Juliana Gomes Cardoso. O Corinthians é mais do que um time, é uma paixão que corre nas veias de milhões. Vai Corinthians!